Boa noite, quero cumprimentar todo mundo, a turma, a enfermagem. É um prazer estar novamente com vocês. Eu gostaria que vocês me posicionassem como que está sendo o entendimento, a compreensão dessa matéria. Sei que está um pouco difícil, né? Devido ao momento que a gente está vivendo. Curta os nossos vídeos. Sei que não dá pra gente conversar, mas eu gostaria que vocês me falassem a dificuldade, tá? A gente pode ver aí o que a gente pode estar trabalhando pra gente abrir um dia aí, pra gente ver que de dúvida que vocês estão tendo, revendo as aulas, tá? Então hoje eu vou falar sobre fungos, tá? Eu espero que todos vocês se manifestem, né? Quem realmente está com dúvida, para a gente ver o que a gente pode fazer, entendeu? Para que as próximas matérias que vão vir estejam sanadas as dúvidas, os questionamentos, porque eu estou aqui, né, para estar ajudando e eu gostaria de ter esse feedback com vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre fungos, dando a continuidade aí da matéria de microbiologia. Então, fungos, eles são são um organismo que está presente no nosso dia a dia, tá? Em qualquer lugar, inclusive eles estão presentes no ar, eles estão presentes em qualquer ambiente, né? E isso faz com que essas estruturas, né, reprodutivas na forma de esporos ou conídeos estão prontos para cair num substrato ou num nutriente para que as estruturas deles possam se desenvolver de forma vegetativa e reprodutiva, tá? E isso faz com que muitas vezes elas são úteis, né? Que ela vai, né? Por exemplo, aí vai decompor os resíduos orgânicos, vai fazer com que venha de fato acontecer a decomposição ou a degradação de alimentos. E mesmo atacando seres vivos, né, parasitando-os e eventualmente causando sua morte. Então, de uma forma ou de outra, o fungo ele vai estar de forma contribuindo, né, para o bem e ele pode ser uma causa, e pode ser condições, né, proporcionar condições para o homem de uma forma mal. Então, a gente vai estar vendo aí no decorrer dessa matéria. Então, quais são as características gerais dos fungos? Eles são eucariontes, que a gente viu nas aulas anteriores. Todas as células eucariontes é aquela célula que ela tem núcleo, o núcleo está circundado por uma membrana, que é chamada membrana nuclear ou carioteca. Ela pode ser uni ou pluricelular ou multicelulares, né? Unicelular é aquela que tem única célula, que a gente vai falar sobre leveduras, e pluricelulares, que são os filamentosos, que são várias células. E aí a gente tem um exemplo das características, tá? Unicelular, né, que a gente falou sobre leveduras, e pluricelular, que a gente falou sobre os filamentos, né, que tem várias células. Outra característica dos fungos, eles são seres heterotróficos, que a gente também já falou. Eles necessitam da matéria orgânica, tá? Então, para ele estar pegando o seu alimento, a sua energia. E isso faz com que a parede dele celular, né, seja rígida, e a nutrição dele vai ser a partir de quê? Da absorção dos alimentos solúveis. A gente vê o exemplo, né? É uma levedura de uma fruta. Também as características gerais deles também são a reprodução. Umas vai ser assexuada, que é por brotamento, né, que vai ser através de crescimento e disseminação das ínfas,
E sexuada vai ser a recombinação de DNA, onde a gente vai ver que os esporos sexuais, eles vão germinar e vai crescer. E esse crescimento vai se dar pelo brotamento, que é assexuado. Então, sexuada vai ter dois tipos de reprodução, né? Que vai ser sexuada e assexuada. As características também gerais deles são a respiração, que a maior parte é aeróbica, aquela que precisa de oxigênio, tá? E o crescimento dele vai ser, vai acontecer de acordo com os fatores ambientais, né? Que é a temperatura, umidade, pH e luz. Então, isso vai favorecer que desenvolve, né, que haja crescimento desses fungos. E os tipos de morfológico, né, a gente tem aí as leveduras e as ínfas, que a gente vai ver agora. Então, a estrutura geral de um fungo unicelular, que lembrando que unicelular quer dizer o quê? Possui uma célula. A gente tem aí, ela é formada por uma célula, elas não têm hifas e nem micelos. A forma dela a gente pode ver que é meio oval ou esférica e elas são chamadas de leveduras. Então, levedura, a gente falando de levedura, a gente vai lembrar que é o que? Unicelular, única células, tá? Ela é forma de oval e muitas delas realizam a fermentação na ausência de quê? De oxigênio e reproduz assexuada por brotamento, aquilo que a gente falou anteriormente, que elas vão estar reproduzindo de uma forma, ela vai estar produzindo vai ser por brotamento, que vai ser através da disseminação do o crescimento e a disseminação das hifas. Então, vai ser assim a reprodução assexuada. E então a gente falou de levedura, que é que tem a característica, né, de únicas células, né? Espero que vocês estejam entendendo. Gente, se vocês não estiverem entendendo, por favor, me fala, tá? Então a gente viu que levedura é um tipo de fungos que é unicelular. Agora a gente vai falar do fungo pluricelular, tá? Então são bolores ou mofos. Então elas são ínfas, são células alongadas e ramificadas. A reprodução delas primária é a formação de esporo e a secundária é esporos assexuados. Então, a primeira vai ter poros e a secundária vai ser através sexuada, que é aquela que vai ser por brotamento, que o crescimento dela vai ser através de disseminação das hifas. Depois a gente vê que as hifas são uma estrutura típica dos fungos pluricelulares. Então, o que vai ser essas hifas? As células que se formam filamentos são chamadas de hifas. A gente pode ver aqui que embaixo a gente vai ver as hifas. As hifas, ela vai se reunir, né? Ela em conjunto vai ser o quê? O micelo. Então, separada, hifa, o conjunto dela é um micelo. Então, a gente pode ver cada núcleo aí é uma hifa. O conjunto dela é um micelo. Então, a gente tem fungos filamentosos, né? Que são septada e não septada. Septada, ela está relacionada quando ela é subdividida em compartimento. Então, a gente pode ver que ela é separada. Então, ela é o que? Septada. Não septada, ela é longa e ela tem multinúcleos. Então, a gente pode ver que a septada, ela tem essas divisões. Se vocês repararem aí, vocês vão ver. Já a não septada ou a cenocítica, ela não é separado, ela não é subdividida, ela é tudo junto. E a gente, no micélio, que a gente viu que é o conjunto dos hifas, a gente pode ver aí que, se a gente observar aqui no desenho, a gente vê aí que a parte superior é o micélio reprodutor e o micélio vegetativo, que é a parte inferior, é o que vai fazer com que venha acontecer
a ramificação das hifas. Lembrando que o conjunto todo é micelo. Gente, eu estou passando aqui de uma forma para vocês entenderem, porque de uma forma bem sucinta, porque nas próximas aulas eu vou estar falando sobre as doenças relacionadas a cada um. Então, a gente vai estar abordando, a gente vai estar vendo as diferenças, a questão de tratamento, tudo dentro desse aspecto, tá? Então, os fungos filamentosos, a gente falando sobre micelo vegetativo, ela é composta por ínfas que retiram do meio o alimento necessário para a sobrevivência. A gente vê que ele fica lá de fora. Peraí só um pouquinho que eu vou só para acompanhar aqui com vocês. A gente vê que o micélio eu confundi aqui, o vegetativo é aquele que fica, que as ínfas deles ficam ramificadas. Então, a gente pode ver aqui que ele vai tirar, né, o alimento do meio para sobreviver, para a sobrevivência do fungo. Já o micélio reprodutivo, a parte exterior, ela é composta por ínfas que vão fazer o que? A formação de poros. Então, a vegetativa, que é a parte que está em contato, né, que vai ramificar. Se vocês voltarem no slide anterior, vocês vão ver. Eu não vou voltar aqui que eu vou ter dificuldade de estar voltando. Mas eu estou acompanhando aqui com o meu computador, por isso que às vezes eu fico olhando lá. Então, o micélio vegetativo, ela vai retirar o alimento do meio para fazer com que esse fungo venha sobreviver. O reprodutivo, ele vem responsável pelo quê? Pela formação de esporos. Então, quais são os principais grupos, quais são os principais grupos de fungos? Então, eu vou falar uns nomes aqui, gente, mas eu quero que vocês nem precisam de gravar eles, não, porque eles são bem difíceis de expressar e a gente tá aqui pra gente tá vendo mesmo de uma forma sucinta, pra gente conhecer as doenças relacionadas com cada micro-organismo que a gente está estudando. Tem aqui Chytridiomycetus, tá? Que ele vai decompor as plantas e animais, tá? Então, o meio que ele prefere é o quê? É o aquático. O miomiceto, ele gosta de lugares úmidos e sombrios. Ele fica na parte de tronco, folha e na parte da decomposição. Tem o ziomiceto, que desenvolve o quê? Sobre os pães, bolo, biscoito, fruta envelhecida, né? A gente vai ver, né, no início umas fotos que eu coloquei aí do pão embolorado. Então, isso aí é esse grupo. E o ascomiceto, eles são utilizados na bebida alcoólica, tá? E o basidiomiceto é utilizado na gastronomia, são aqueles cogumelos, champignon. Então, a gente viu cada um que a gente depois vai estar vendo mais para frente, tá? As doenças relacionadas, a gente pode ver que eles gostam de ficar meio aquático, gostam de lugares sombrios, tronco, folha, tem decomposição. Então, a gente vai estar correlacionando isso com a doença. Por que o fungo, na verdade, é difícil de tratar? Quem fez algum tratamento com fungo vai ver que realmente tem muita dificuldade. Então, a gente vai estar vendo essa questão. E a patogenicidade que a gente viu que é a questão do fungo causar doença, então a gente pode ver que vai depender, na verdade, né, o risco de doença, né, do fungo, de provocar essa doença, vai estar dependendo desse processo que vai ser instalado, do agente que vai estar ali. Então, isso vai fazer com que cause uma reação no homem ou no hospedeiro e se ele for imune ou não, isso vai depender o quê? Da imunidade. E isso também está também relacionado com a carga infectante. Então, esse processo ele vai depender
da virulência do agente causal, tá? E da capacidade da reação do hospedeiro. Então, esse processo vai ser instalado de acordo com a carga que esse agente causal tem. E como que isso vai afetar? Ah, minha imunidade está baixa, então ele vai vir de uma forma o quê? Grande. Ah, não. E com a carga que o micro-organismo está vindo. E o fungo, para ele ser considerado patogênico, ele deve possuir habilidade de aderir e penetrar no tecido hospedeiro. Então, esse fungo, para que seja mesmo patogênico, ele vai depender o que? Da habilidade dele de causar essa doença. De o quê? De aderir, tipo assim, de ele penetrar através de algum substrato, de alguma condição que eu venha contribuir, tá? E isso vai penetrar nos nossos tecidos, né? E aí ele vai ter acesso ao órgão-alvo ou fluido corpóreo. Então, aí ele vai estar, de fato, desenvolvendo. Desenvolveu, ele vai multiplicar, tá? E isso vai fazer com que a defesa venha ou não, de fato, combater. Senão, ele vai causar lesão tecidual e, de fato, ele vai causar dano. Caso o fungo não cause dano tecidual, não é patogênico. Se ele causou dano, e de fato vai ser instalada a doença. A patogenicidade dos fungos é mediada por vários componentes que estimulam diferentes respostas no hospedeiro. Então, por isso que sempre quando a pessoa vai tratar de alguma doença relacionada a fungos, né, como o agente causal, então eles já falam, é difícil, depende não só da medicação, mas depende de algumas restrições que o paciente tem que fazer. A gente pode ver que mais para frente a gente vai ver que é questão de açúcar, questão de grão processado, então são algumas dietas que o paciente tem que fazer além da medicação. Então, por isso que quando a gente pensar sobre a causas de doenças no fungo, a gente vai pensar o quê? A doença vai ser instalada primeiro se se a virulência do agente causal é aumentada, a carga é grande e a capacidade da reação do meu organismo frente a essa virulência. Isso vai fazer com que, se de fato esse fungo ele tiver mesmo capacidade de penetrar e causar algum dano no meu organismo. Lembrando que quando o nosso organismo ele é atingido de uma forma, de alguns, que a gente vai ver também para frente, quando o nosso organismo ele é atingido por algum micro-organismo, as células de defesa trabalham. Se ela não conseguir combater, de fato, ele vai atingir o que? O órgão-alvo. E isso vai fazer com que ele se multiplique. Isso vai fazer com que o mecanismo de defesa não trabalhe. E isso vai fazer com que venha de fato causar lesão no tecido, né? Ou que aí ele vai ser de fato instalado. E isso vai fazer com que esse fungo seja patogênico. Se ele não causar dano no tecido, ele não é patogênico. Então, gente, essa é a matéria que eu passei com vocês. Eu vou estar relembrando para vocês aqui, tá? Que a gente já está no nosso tempinho, tá? Então, a gente falou sobre os fungos, né? Que são um organismo que está todos os dias no nosso dia a dia, são encontrados em qualquer lugar, tá? De forma de esporos ou conídeos, né? E ele está sempre pronto para cair em um substrato adequado, quer dizer, no meio que vai favorecer para ele. Também os fungos também são úteis, né, tá? Eles, para o nosso organismo, que a gente vai ver, de uma forma ele vai causar também, vai decompor resíduos orgânicos, a gente vai ver essa importância, tá? Tá no trabalho de vocês. Vai causar decomposição e degradação de alimentos. E isso vai ser de fato que ele vai atacar eles vão atingir os seres vivos, e aí ele vai fazer de fato, né? Ele pode causar tanto o bem quanto o mal. Então, a gente vai estar vendo isso aí. Lembrando as características gerais
dos fungos, eles são eucariotes, que eles têm núcleo circundado pela membrana carioteca ou membrana nuclear. Eles são uni ou pluricelular, celulares que eles têm unicelular, única célula, e pluricelular, eles têm várias células. São seres heterotóficos, que eles dependem, tá? Ele precisa do alimento, isso faz com que ele vai buscar. E a forma dele se nutrir é através da absorção desses nutrientes. Eles têm reprodução assexuada, que é por brotamento, e sexuada por recombinação de DNA. Tá? A respiração deles eles necessitam de oxigênio e eles precisam de fatores para eles crescerem. Eles podem ser através de leveduras ou hifas, né? Filamentos. Então, essas que são as questões hoje. A gente falou sobre os grupos de fungos, né? Que a gente falou sobre o meio onde que eles vivem, que a gente vai estar vendo isso mais para frente, só para vocês já terem noção. A gente vai estar abordando esses grupos mais para frente. E a patogenesidade fúngica é aquilo que eu coloquei, né? Que vai depender da virulência do agente casual, da capacidade da reação do hospedeiro frente a esse contato com o vírus, com o agente casual. Isso vai fazer, de fato, se esse fungo vai ou não atingir o tecido, o órgão-alvo, e isso vai causar lesão tecidual. Se isso causar dano, é patogênico. Se não, não é patogênico. Então, essa é a matéria. A gente espera que vocês tenham entendido. As atividades estão aí, tá? Eu coloquei aí e eu coloquei sobre uma questão que eu queria falar com vocês, sobre a questão qual a importância dos fungos nos seguintes... Deixa eu olhar aqui. Quais são a importância dos fungos no seguinte ponto de vista? Eu coloquei aí ecologicamente, medicina humana, veterinária, qual a importância que os fungos têm para cada item desse. Então, eu quero que vocês falem. Eu dei preferência de falar essa parte, né, maléfica, mas eu deixei aqui para vocês falar a parte boa que os fungos produz para nós, tanto a nível da medicina, como na alimentação, tá? E eu coloquei também de importância vocês descrever a patogenesidade. É uma forma muito resumida, tá? Se vocês observarem os slides, está bem resumidinho aí, tá? Então, é isso que eu tenho para vocês hoje, tá? Estou esperando o feedback de vocês contra as outras relacionadas às aulas anteriores, para a gente ver o que a gente vai estar fazendo para que vocês venham de fato, tá? Entendendo de uma forma melhor. Fica com Deus, boa noite.